Vamos lá, vou falar de outro ácido aqui para que a gente possa fechar esse pedacinho, tá? No caso do enxofre, por exemplo, eu trabalhei com o nitrogênio, que é da família 5A, agora eu vou falar um pouquinho do enxofre, tá? Eu tenho dois ácidos para o enxofre. Eu tenho o H2SO3 e eu tenho o H2SO4. E aí, o que nós temos que fazer nesse momento é exatamente o que fizemos para o nitrogênio. O que seria calcular o número de oxidação do enxofre, que é o elemento ali que me interessa, para que eu possa nomear esses ácidos. Então, usando as regrinhas de Knox, ó, eu corto aqui, ó, hidrogênio mais 1, o oxigênio é menos 2. Então, quando eu fizer essa continha toda, o S aqui vai ter Knox mais 4. Tá legal? No ácido da direita, eu faço o mesmo esquema. Ó. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, são números de oxidações sabidos e decorados, tá? E na hora que eu fizer toda aquela relaçãozinha, o enxofre aqui vai ter número de oxidação mais 6. Então, peraí, o enxofre, quando eu procuro na tabela periódica, ele está na família 6A. O que isso indica? Que o enxofre tem ali 6 elétrons, né, de valência. E, portanto, nós vamos usar aqui a terminação ico. Esse ácido é extremamente importante para a gente. É o ácido sulfúrico. Ok? Um ácido que todo mundo já ouviu falar dele. Né? Esse ácido aqui, por exemplo, gente, ele é tão importante, tão consumido no mundo, que ele pode ser usado para que a gente tenha ideia do grau de desenvolvimento industrial de um país. Quem consome mais ácido sulfúrico, normalmente, né, tem uma indústria ali, um setor industrial mais avançado, mais desenvolvido. E aí, claro, nós sabemos que o maior consumidor de ácido sulfúrico desse planeta está lá, né, no norte com o senhor Trump. Ok? Então, o ácido sulfúrico. Ali nós vamos ter, portanto, o ácido com enxofre sulfuroso. Então, oso para o menor NOx, ico para o maior. É assim que nós vamos aqui nomear esses ácidos. Tá legal? Estruturalmente falando, como desenhar esses dois ácidos para a gente? Ó, presta atenção. O enxofre, né, é o central. Nós vamos ter aqui a seguinte estrutura. Para o ácido sulfúrico, ok? E nós vamos ter a seguinte estrutura para o ácido sulfuroso. Ok? Então, H2SO4, H2SO3. Tá legal? É essa a estrutura que nós vamos encontrar para cada um desses ácidos. Tá? Ô, Cris, o enxofre aqui está fazendo 6 ligações? É, isso mesmo. Tá ok? Daqui a pouquinho, tá? Eu falo um pouquinho mais para vocês sobre essa peculiaridade do enxofre e do fósforo. Segura a onda. Por enquanto, só a parte de nomenclatura, tá? A parte estrutural eu vou destrinchar um pouquinho daqui a pouco. Então, para oxiácidos, não é? Formados por nitrogênio, por enxofre, não é? Por fósforo, nós vamos usar o oso e o ico, tá? Para que a gente possa nomear os principais ácidos ali, né, que nós vamos encontrar. Tá ok? Então, fechamos por um enxofre e vamos para o próximo. Agora, os ácidos ou os oxiácidos, né, nos quais eu vou ter uma possibilidade, né, maior ali de números de oxidação. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aos ácidos aqui agora, não é? Falando sobre algumas coisas muito especiais, ok? Primeiro, não é? Levando em consideração o enxofre, que é algo que nós já nomeamos. Nomeamos o H2SO3 como sulfuroso e o H2SO4 como ácido sulfúrico. Agora, sobre esses ácidos,
eu quero falar um pouquinho mais. Na verdade, sobre o enxofre, tá bom? Então, aqui, ó, o enxofre, vocês perceberam que ele, no H2SO4, por exemplo, ele estava fazendo ali 6 ligações covalentes. Isso fornece a ele 12 elétrons em torno do átomo central. Não é? Isso quer dizer que ele está fazendo mais ligação do que a regrinha do octeto prevê para a gente. Não é? Então, por que isso acontece? Então, presta muita atenção. No caso do enxofre, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, o S16. Nós vamos ter aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ok? Então, essa é a distribuição eletrônica dele. Aqui, ó, 2 com 4, 2 com 2, 4, né? Mais 6, 10, mais os 4 aqui vão fornecer para a gente 16 elétrons. Não é? Quando eu pego essa camada de valência, ok? E faço a distribuição em caixinhas, tá? O que nós vamos obter? Para o 3S, nós vamos ter uma única caixinha. Para o P, nós vamos ter 3 caixinhas. E não podemos esquecer que os elementos do terceiro período, não é? Que tem 3 camadas, na terceira camada existe também um outro orbital, que é o orbital D. Não é? Na terceira camada existe aqui, ó, o 3D. E o D comporta 10 elétrons, o que, portanto, nós representamos com 5 caixinhas, né? Cada caixinha um orbital dentro da subcamada. Então, nós temos aqui, ó, o 3S, o 3P, e nós temos aqui o 3D0, que é o 3D aqui para o enxofre. O 3D existe na terceira camada, ali ele não tem elétrons. E aí nós vamos distribuir esses elétrons para o enxofre. Aqui, ó. Então nós vamos ter, ó, 1, 2, né? Usando as regrinhas lá da distribuição eletrônica. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, quando eu bato o olho no enxofre, eu tenho aqui 2 elétrons desemparelhados, não é? E 2 parezinhos de elétrons emparelhados na última camada. Tá bom? Então, o enxofre, a princípio, ele poderia realizar 2 ligações covalentes normais e 2 ligações coordenadas, né, ou dativas. Beleza. Mas eu percebi no H2SO4 que a fórmula dele, ao ser representada, foi essa. Aqui, o enxofre, ele está fazendo 6 ligações. Como isso é possível? O enxofre, ele sofre uma hibridização, igualzinho ao carbono. O carbono, ele pode ser classificado quanto à sua hibridização em sp3, em sp2 e sp. O enxofre, ele também sofre uma hibridização, que é um pouco diferente. Para o carbono, nós hibridizamos o S e o P. Para o enxofre e para também o fósforo, nós vamos hibridizar utilizando o S, o P e o D. Então, percebam o que vai ser, o que nós vamos observar aqui. Ó. O fósforo, ele vai excitar esses 2 elétrons. Esse elétronzinho, o enxofre, né? Esse elétronzinho e esses 2 elétrons, eles vão ser excitados. Quer dizer que eles vão absorver energia e eles vão saltar para o orbital D. Então, esse elétronzinho vai vir para cá e esse elétronzinho vai vir para cá. Quando isso acontece, o que eu percebo é isso aqui, ó. O S, o P e o D, que eu vou desenhar em verdinho aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Esses 2 que foram excitados, eles vão para o orbital D. Aqui, ó. Essa excitação e essa excitação.
Beleza? Então, quando eu percebo aqui, o que eu tenho agora? S, P e D. Ok? Eu tenho um orbital no S, eu tenho 3 orbitais. Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um orbital no S, eu tenho 3 orbitais do P e eu tenho 2 orbitais do D com elétrons desemparelhados, que são esses elétronzinhos sozinhos dentro de uma caixinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos combinar, nós vamos hibridizar esses orbitais, ok? Fazendo com que nós tenhamos novos orbitais híbridos, que nesse caso, combinando 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas, nós vamos ter 6 caixinhas híbridas. 3, 4, 5, 6. Então, eu estou pegando uma caixinha do S, um orbital do S, 3 caixinhas do P, que são 3 orbitais do P, e 2 caixinhas do D, que são 2 orbitais do D. Quando eu misturo isso, eu tenho aqui orbitais híbridos, que são orbitais do tipo S, P, 3, D, 2. O que isso quer dizer? Que eu tenho um S, 3 P's e 2 D's misturados, tá? Gerando orbitais novos, híbridos, nos quais nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esses 2 elétronzinhos, vou diferenciá-los aqui, mas são iguais, tá? 5, 6. Então, eu percebo que para o enxofre existem 6 elétrons desemparelhados quando ele sofre essa hibridização. Então, por isso que o enxofre ele vai realizar 6 ligações ali dentro. Porque as ligações covalentes normais, elas são estabelecidas quando o elemento emparelha elétrons. Então, se o enxofre tem 6 elétrons desemparelhados, aí, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações covalentes podem, por ele, ser realizadas. É o que vocês estão vendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações covalentes são realizadas pelo enxofre dentro do ácido sulfúrico. Tá? Então, vai ser muito comum nós encontrarmos o enxofre assim representado, ok? É a forma mais adequada, inclusive, de nós representarmos esse ácido. Então, muitas vezes, vocês vão encontrá-lo assim e espero que vocês, em hipótese nenhuma, marquem essa opção, caso seja solicitado, como uma opção errada. Tá bom? Então, o enxofre ele tem essa característica. Ele sofre essa hibridização a fim de aumentar o número de ligações. Opa, peraí. Se o enxofre não hibridizasse, aqui, ó, imagina que ele não hibridiza, ele realizaria, no máximo, 4 ligações. Tá bom? Ao hibridizar, o enxofre está realizando 6 ligações. Qual é o objetivo? Um dos, não é o único. Mas qual é um dos objetivos por trás da hibridização? Quando possível, e nesse caso é possível, fazer com que o número de ligações aumente. E a gente sabe que a formação de ligação química é um processo que exotérmico, não é? Vocês viram já isso. Então, se eu vou liberar energia ao produzir ligação, se eu posso produzir mais ligações, eu vou liberar mais energia ainda, fazendo com que a minha estabilidade no final do processo compense consideravelmente qualquer energia envolvida no processo de excitação eletrônica. Então, para o enxofre, nós vamos ter exatamente essa característica. Podemos encontrar o enxofre fazendo 6 ligações, tá bom? Não só no ácido, mas também no ânion, que é o SO4 2-, quando ele depois ionizar. Vou falar dessa ionização daqui a pouquinho. Então, para o enxofre, o que nós temos é exatamente isso. Agora, vamos falar um pouquinho do fósforo, tá bom? Então, vamos lá, fechamos, pá. Para o fósforo, também é muito parecido,
ok? Muito parecido. Só que o fósforo ele vai fazer um número diferente de ligações, tá? Nós temos dois ácidos mais comuns para o fósforo. Eu vou falar um pouquinho, né, de algumas exceções relacionadas a ele. Então, no caso do fósforo, os ácidos mais comuns que nós temos é o H, aqui, ó, no caso do fósforo. Fósforo. Quais são os ácidos comuns que nós temos? Nós temos aqui, ó, o H3PO3, ok? Nós vamos nomeá-los. E o H3PO4. São os ácidos nos quais o fósforo vai estar presente ali, são os principais, não são os únicos. Então, quando nós aqui calcularmos o NOx para o fósforo aqui vai ter NOx mais 3. Se eu calcular o NOx aqui no fósforo do ácido de baixo, nós vamos ter o NOx mais 5. E usando lá aqui as terminações específicas do NOx 3 e 5, o que é que nós vamos ter? Para o de cima, nós vamos ter o ácido, ó, com 3, a terminação é oso. Então, ácido fosforoso. Para a terminação com o NOx 5, que inclusive é o número da família na qual eu estou, portanto é o maior, é o ácido fosfórico, ok? Que é um ácido, né, muito importante para a gente. Então, na hora que eu represento esse ácido, né, esse ácido por traços, eu percebo o seguinte, aqui, ó, no ácido fosforoso, nós vamos ter P, dupla O, aqui nós vamos ter OH, OH e OH. Para o ácido, né, é H3PO4, que é o fosfórico, né, e o fosforoso, nós vamos ter aqui, ó, P, dupla O, OH, aqui, Hzinho e OH, ok? Percebam aqui, ó, H1, 2, 3, H3, P, 1, 2, 3, 4, PO4, e aqui nós vamos ter 1, 2, 3, H3, P1, 2, 3, PO3, ok? São as duas formas. E o que vocês estão percebendo a partir da forma estrutural? Quando eu bato o olho no fósforo, eu estou percebendo que o fósforo está fazendo 5 ligações. E, portanto, se em cada ligação eu tenho 2 elétrons, eu percebo que ali em torno do átomo central eu tenho 10 elétrons. E, portanto, nesse caso, eu preciso analisar bem o que está ali acontecendo. Por que fazer essas 5? Tá? Então, para esse ácido, nós vamos ter o seguinte, aqui, ó, o fósforo, ok? Vamos pensar nele. Ao fazermos a distribuição eletrônica, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ok? Opa, P2 não, Jesus Cristo. P3, ele está na família 5A. Legal. E aí, da mesma forma que o enxofre, o fósforo, ele tem um orbital D vazio, não é? Mas ele é um orbital presente na terceira camada. Então, ok? Aqui, ó, a camada de valência. Nós temos a caixinha do S, que é o 3S. Eu tenho a caixinha do P, o 3P. E eu tenho a caixinha do D, que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, aqui nós temos o 3D. Quando realizamos para o fósforo a distribuição eletrônica, mesma coisa. Ó, 3S2, 3P1, P2, P3. São 3 elétrons desemparelhados. Não é? O fósforo, da mesma forma que o nitrogênio, então na mesma família ali, né? Ó, o nitrogênio, ó, na amônia. O fósforo, a princípio, seria a mesma coisa. Eu espero que ele faça 3 ligações. Certo, o fósforo pode fazer 3 ligações, mas ele também pode fazer 5. Né? E nesse caso, nós encontramos o fósforo fazendo 5 ligações. Por quê? Porque aqui ele vai sofrer algo, né, igualzinho ao enxofre, que é a excitação. Esse elétron aqui, ó, vai ser excitado por orbital D. Quando eu fizer isso, aqui, ó, uma caixinha
3 caixinhas, pum, pum, e nós vamos ter aqui as 5 caixinhas. Então, nós vamos ter um elétron no S, 1, 2, 3, e o elétron do 3s foi excitado para o 3d. Essa excitação indica que houve uma absorção de energia, me promovendo. Tá? E aqui, como resultado, nós vamos hibridizar, nós vamos combinar esses orbitais a fim de gerar orbitais híbridos. Se eu combinar 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, que são as caixinhas, eu vou obter 5 orbitais híbridos. O que não usamos aqui do D é simplesmente eu descarto, eu não utilizo. Tá? Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, e o quinto elétron, que foi aquele elétron promovido, né? Energeticamente falando, eles já são idênticos. Nós vamos ter aqui orbitais que foram produzidos por um S, por 3 P's e por um orbital D. Ok? E, portanto, se eu tenho 5 elétrons desemparelhados, o fósforo, ao se combinar com outros elementos, ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Isso justifica o fato aqui, né, das fórmulas estruturais, né, serem representadas dessa forma. Então, muito cuidado. O enxofre pode fazer 6 ligações, tá? E, portanto, tem em torno de si 12 elétrons. E o fósforo pode ter para a gente, né, 5 ligações sendo realizadas, portanto 10 elétrons em torno do átomo central. Esses elementos são os casos mais importantes nos quais eu tenho uma expansão do octeto. Ou seja, eu vou ter em torno de mim mais do que 8 elétrons. E isso possibilita que eu realize ali mais ligações e adquira mais estabilidade. Tá? Da mesma forma que existe a expansão do octeto, existem casos nos quais eu tenho menos do que 8. O boro, por exemplo, foi um deles. Não é? Então, boro e berílio são os dois mais importantes, que eu tenho menos do que 8. Fósforo e enxofre são os casos mais importantes nos quais eu tenho mais do que 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então, além da regra do octeto, existem muitas outras regras. À medida que eu pego os elementos, né, do terceiro período para baixo, que tem orbitais do tipo D, né, orbitais do tipo F, esses elementos vão obedecer também a outras regras além do octeto. Tá bom? Mas aqui, para fósforo e nitrogênio, fósforo e enxofre, a gente já tem uma ideia muito bacana do que pode, né, ser aplicado a esse estudo em relação a essa expansão. Então, para fósforo e enxofre, né, fechamos, tá bom? E aí vamos falar de algumas outras características importantes aqui para esses ácidos, tá ok? Então, deixa eu começar por lá.